Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo e o amor de Maria. Vamos para mais um vídeo em honra à nossa consagração ao glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Chegamos ao 18º dia já dessa consagração a São José. Já estamos praticamente na metade de tudo isso que nós estamos vivendo. Hoje, sobre o título de José Prudentíssimo, rogai por nós. E a frase de hoje, ela vem lá do Catecismo da Igreja Católica, que ela vai nos ensinar, nos mostrar o que significa a prudência. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática para discernir, em qualquer circunstância, o nosso verdadeiro bem e para escolher os justos meios de o atingir. Não se confunde nem com a timidez ou o medo, nem com a duplicidade ou dissimulação. É chamada auriga virtuntum, condutor das virtudes, porque guia as virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. Isso está lá no Catecismo da Igreja Católica. E o que significa para nós a prudência? A prudência, queridos irmãos, ela é a virtude que vai conduzir todas as outras virtudes na nossa vida. Como assim, Bruno? Por exemplo, se eu preciso ser justo para com uma pessoa, eu não posso colocar muita justiça a ponto do castigo que ela vai receber seja maior do que aquilo que ela fez, ou eu não posso deixar de ser menos justo com ela, porque aquilo que ela fez merece um castigo um pouco maior. Consegue entender? A prudência, ela vai dizer pra gente assim, você precisa fazer aquilo na medida correta. Você precisa dar um castigo para o seu filho, mas não aquilo aonde vai fazer com que ele tenha raiva de você ou algo parecido. Como uma pessoa, por exemplo, que está dirigindo, ela tem que ter muita prudência para saber que ela não pode fazer uma ultrapassagem numa curva, porque a gente não consegue ver aquilo que está depois da curva, né? Do mesmo jeito, a gente também pode ultrapassar numa reta, por exemplo, né? Isso é a prudência aonde a gente precisa colocar na nossa vida. E São José, ele foi muito prudente em tudo na vida dele. Você imagina São José dormir, um sonho fala para que ele precisa pegar o menino e a mãe dele e partir para o Egito. Será que São José não teria que ter ali uma prudência em discernir, em saber se aquilo era verdadeiro ou não? A ponto dele falar, deixa isso para lá, né? E ele permanece ali. E aí no dia seguinte, teria aquela matança daquelas crianças, onde a gente conhece muito bem, onde a Sagrada Escritura nos ensina sobre isso. A fuga da Sagrada Família para o Egito, Herodes queria passar a fio da sua espada todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Porque ele tinha medo, né? Porque já era sabido que o menino prometido já teria nascido. E ele, com medo de perder ali o seu reinado, ele manda passar a fio da espada todas as crianças homens abaixo de 2 anos de idade. E por isso que o anjo aparece em sonho a José. José, pega a mulher e o menino e parte para o Egito. Olha a prudência que esse homem não teve. Ele, a ponto dele, talvez, achar que isso era um sonho. A gente já falou isso aqui várias vezes, porque essa é uma passagem que eu gosto muito de São José, né? Porque ele foi um homem que realmente ele viveu somente para Cristo, somente para fazer a vontade de Deus Pai em proteger o menino Jesus e Nossa Senhora. O Padre Donald coloca no livro também de que existem 2 tipos de prudência. A prudência sobrenatural e a prudência humana. A prudência humana leva a pessoa a evitar dificuldades, sofrimentos e tribulações. A prudência sobrenatural, por outro lado, não procura evitar o sofrimento, mas a abraça a cruz por amor e sempre luta pelo bem maior. Nosso bem maior aqui, sem dúvida nenhuma, é a nossa salvação da vida eterna. E essa prudência sobrenatural e a prudência humana, ela vai, né? O Padre Donald deixa isso muito claro. Muitas das vezes o nosso corpo, o nosso pensamento, ela quer nos fazer estar em estado de alerta o tempo todo. E fazer com que a gente sofra menos
riscos, né? A nossa vida é assim, a nossa mente é assim. Por isso que muitas pessoas, por exemplo, quando estão com ansiedade, né? Com síndrome do pânico, por exemplo, essas pessoas tendem a ficar cada vez mais em casa. Porque a casa, ela é o local onde as pessoas mais se sentem seguras, né? E a prudência, ela vai agir exatamente para que a gente evite, né, correr riscos. Quanto à prudência sobrenatural, é exatamente o contrário, né? A gente precisa se colocar a fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes a fazer a vontade de Deus é exatamente esse se lançar como São José fez, né? A visita do anjo nele em sonho, pega a mulher, parte para o Egito, junto com o menino Jesus, né? E será que ele calculou os riscos nesse momento? É claro que ele deve ter pensado nisso, mas era o anjo, o próprio Deus, falando para ele ir. E ele não tinha como recusar neste momento, né? Tanto é que o livro do Padre Donald também nos coloca de que existe as 7 dores e os 7 gozos de São José. O primeiro deles, ele vai falar exatamente assim, de que a primeira dor, São José decide deixar Maria em segredo. Ou seja, aquela situação onde nós já falamos aqui, né? Onde São José se viu completamente indigno de fazer parte de toda essa história, né? E a anunciação de São José. O que é a anunciação de São José? É exatamente o anjo que visita São José em sonhos, né? Tá lá na Sagrada Escritura, e avisa: José, não precisa sair, porque o que vem de Maria vem pela ação do Espírito Santo. E São José então decide fazer parte de todo esse mistério, né? Do mesmo jeito que o anjo Gabriel apareceu a Nossa Senhora, o anjo aparece em sonhos a São José. A segunda, a pobreza do nascimento de Jesus. Queridos, isso é uma coisa que me deixa muito constrangido também, porque todo Natal a gente coloca aquele presépio, né? Aquela coisa que a gente hoje acha que é muito bonito, mas que quando Jesus nasceu, naquela manjedoura, no meio daqueles animais, a gente precisa entender que esse era um local muito ruim, né? Para o nascimento de uma criança. Se hoje já é ruim, você imagina naquele tempo, né? Então hoje acaba que a gente meio que ilustra isso para que seja algo bonito, mas que na verdade lá eles sofreram para o nascimento do menino Jesus. Se nós colocarmos isso na ponta né? Se a gente levar isso muito afinco, foi um local sujo, foi um local ruim, mas que através da Sagrada Família, né? Jesus, Maria e São José, aquele local passou a ser um local santo, um local aonde todos gostariam de ir ali e ao mesmo tempo não poderiam, né? Se você parar para analisar que ali dormiam animais, devia ter um mau cheiro absurdo, né? Mas foi aonde o menino Jesus nasceu, né? E o único recurso que São José e Nossa Senhora teve é fazer com que daquele lugar ali fosse um lugar para receber o menino Jesus, através de um manto limpo, né? De um local ali onde talvez tenha se preparado muito rápido. E São José fez com que daquele local muito humilde nascesse o homem Deus, o Deus menino, né? O terceiro, a circuncisão e o santo nome de Jesus como gozo. Ou seja, São José também, a Sagrada Família, que vai participar também daquilo que era obrigatório, independente, né, do menino Deus que se fazia presente ou não. O quarto, a profecia de Simeão e as consequências da redenção. A profecia de Simeão, quando o menino vai lá para ser circuncidado, né? Uma espada de dor irá transpassar a sua alma. Ele fala isso para Nossa Senhora, né? E 33 anos depois, essa espada de dor transpassa o coração de Nossa Senhora, né? A fuga para o Egito, né? A gente cansa de falar isso aqui. E a derrocada dos ídolos do Egito, ou seja, Jesus que vai lá e acaba, né, derrotando exatamente aqueles ídolos antigos que tinham, né? Zeus, enfim, né, não me vem muita memória agora, mas são exatamente aqueles deuses que até hoje a gente vê lá, né, no Egito. A volta do Egito, ou seja, quando o anjo aparece novamente a São José em sonhos e fala para ele: pode voltar porque Herodes já morreu, né? E a vida com Jesus e Maria em Nazaré. Olha que maravilha, não foi? Você poder hoje observar como deveria ter sido bonito, né? Os três juntos vivendo numa mesma casa, né? E o sétimo, que é a perda do menino Jesus,
e o reencontro do menino Jesus. São José e Nossa Senhora que, por aquele descuido ali da caravana, o menino Jesus fica na cidade e eles partem, para a terra deles. Só que o menino Jesus tinha ficado lá. E alguns dias depois, eles reencontram o menino Jesus lá no templo. E, ou seja, vemos que Nossa Senhora e São José sofreram muito para poder fazer com que o menino Jesus pudesse ali participar com eles. Mas eles foram fiéis a todo momento. O que eu acho que a prudência hoje tem a nos ensinar é a gente colocar em prática na nossa vida tudo aquilo que Deus nos pede, sabe? Se você tem certeza que o que você está sentindo no teu coração é aquilo que Deus tem para você, meu irmão, não perca tempo, Vá e faça sem medo como São José fez. E peça pela intercessão de São José para que isso que está no seu coração hoje, nesse dia, seja exatamente aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo o príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.